Olha, bombas do Mandetta na CPI. O Mandetta ele foi para a CPI com uma estratégia muito sólida. A estratégia dele era o seguinte: não falar o nome do Bolsonaro e ser o menos incisivo possível contra o governo Bolsonaro. Você está falando, como assim, Thiago? Calma. O Mandetta não queria que o depoimento dele parecesse uma coisa assim, que chamasse atenção, sensacionalista, que o gabinete do ódio pudesse usar contra o Mandetta e contra a CPI. Não, depoimento bem sóbrio, mas fazendo as acusações que tem que ser feitas, e ele fez algumas coisas que eu já tinha falado aqui, ele fez acusação, e outras que se esperava que ele fizesse, mas não sabia se faria, e fez. Por exemplo, o Mandetta ele confirmou que o Bolsonaro queria mudar a bula da hidroxicloroquina e colocar que era para Covid. Ele queria, e isso foi barrado pelo presidente da Anvisa, que falou: Bolsonaro, isso é loucura, não faça isso. Também confirmou a pior, eu vou mostrar aqui o vídeo já, quando ele confirma que o Bolsonaro falou para o Caiado que ele queria contaminar todo mundo. Isso vai embasar no relatório final da CPI, isso vai constar, tenha certeza absoluta disso, e vai embasar uma possível acusação de que o Bolsonaro queria chegar na imunidade de rebanho. E aí, junto com o conjunto da obra que o Mandetta vai falando de como o Bolsonaro tinha a visão dele no começo da pandemia, fica claríssimo que o Bolsonaro queria atingir a imunidade de rebanho, mesmo sabendo, aí o Mandetta confirmou, que no mínimo 180 mil brasileiros morreriam. Só para você ter ideia de onde está indo o Mandetta longe, e sem falar de uma forma sensacionalista, bem sóbrio, para que não possam falar: olha, o Mandetta estava lá, não sei o que. Não, cara sóbrio, falando normalmente. Vou falar disso tudo. O Mandetta também, ele conseguiu rachar o bolsonarismo. Eu tô falando aqui de uma briga interna no bolsonarismo há algumas semanas. O Mandetta jogou gasolina na fogueira. Talvez valha um vídeo só sobre isso. Mas antes de eu falar disso tudo, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então se inscreve no canal, curte o vídeo. Olha, é um segundinho e é de graça. Já falo também do Pazuello. Deve ter gente assim: Thiago, fala do Pazuello. Calma. Se inscreve no canal quem não é inscrito. E hoje o nosso carro de som rodou na Bahia, rodou em Itabuna. Tinha muita gente lá em Itabuna. Carro de som aqui rodando, denunciando os crimes do Bolsonaro lá em Itabuna, na Bahia. Também rodamos em Porto Alegre. No final do vídeo eu mostro um trecho de Porto Alegre e mostro um trecho de Itabuna. E no próximo vídeo que eu fizer eu mostro outras cidades lá do Rio Grande do Norte onde a gente rodou no final de semana. Quem quiser ajudar as ações do canal para a gente nas ruas denunciar os crimes do Bolsonaro, para que todo mundo saiba, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário tem Pix, PicPay, e apoie-se para a gente continuar indo para cima desse desgoverno assassino. E a coisa tá feia. Eu vou falar aqui. Primeiro eu vou mostrar o vídeo do Mandetta confirmando aquela acusação de que o Bolsonaro falou pro Caiado: vamos contaminar todo mundo. Tá aqui o vídeo, eu vou aumentar aqui o celular. O Mandetta. Na beirada, ele desceu do helicóptero, subiu as rampas e foi até as pessoas. Aí eu fui até onde estava a comitiva do governador Caiado. Quando ele volta de lá, ele vai em direção para dar um abraço ao governador Caiado. E fala essa frase em tom de brincadeira, não é uma coisa, fala em tom de vamos contaminar logo todo mundo. Mas o governador Caiado sacou muito rápido de um frasco de álcool gel e usou nas suas mãos e ainda passou um pouco na mão do presidente. Tá aqui, o Mandetta diz, ele fala num tom de brincadeira, ele tenta amenizar um pouco. Só que tem um outro vídeo que eu quero mostrar pra você ver que o Bolsonaro, ele costuma falar as coisas em tom de brincadeira quando ele vai abraçar as pessoas. E essas coisas não são brincadeira. Tem aqui um vídeo do Bolsonaro com o Alexandre Frota. Eu vou mostrar aqui pra você e você vê se tem tom de brincadeira nisso aqui. Olha só. Deu pra entender o tom de brincadeira dele? Fecha a matraca. Eu quero continuar transando com você. Esse vídeo é de 2019, quando o Frota criticou em plenário o caso Queiroz, falou do caso Queiroz, aí o Bolsonaro no dia seguinte falou isso, aí depois o gabinete do ódio passou a atacar o Frota. Enfim, é um dos exemplos, tem vários, do Bolsonaro indo abraçar alguém e falando alguma coisa na brincadeira. Assim como ele falou pro Caiado, vamos contaminar todo mundo. É isso. E aí, a partir de então, o Mandetta, ele já estava revelando isso, mas essa é a peça central. Por quê? Porque o Mandetta ele começa a revelar que o Bolsonaro ele queria mudar a bula da cloroquina e ele queria vender a cloroquina para o povo como uma espécie de, tem aqui a cloroquina, tá tudo ok, com a cloroquina não vai ser um problema a pandemia. Ele fala, o Bolsonaro minimizava, tudo mais. Ele fala que quando
tinha alguma notícia ruim para dar, por exemplo, ó, gente, a pandemia é de verdadeira, a coisa vai ficar feia, vai ter que fechar comércio, a coisa tá ruim. Quando a notícia era ruim, ou seja, uma prospecção ruim, era o Mandetta que tinha que dar as notícias ruins. Mas o Bolsonaro tinha uma assessoria paralela, e essa assessoria paralela do Bolsonaro, e veja bem, ele sendo presidente, ele tem porque quer. Ninguém obrigou a ter uma assessoria paralela. Ele tem porque quer, então é responsabilidade dele. Essa assessoria paralela do Bolsonaro dava para ele notícias boas prospecções. Como, por exemplo, o Osmar Terra, que falava, não, mas ele falou, tem o Osmar Terra, isso tem em Twitter, um que deveria ser preso. Tem ele falando em março, a pandemia não vai matar nem 2.000 pessoas, vai matar menos do que a gripe. Aí tem ele abril, isso de Covid já tá indo embora. Aí tem ele em maio, como eu já havia dito, a Covid já tá indo embora. Aí ele em junho, o Brasil chegando no topo de casa, já passou a primeira onda e agora a pandemia tende a ir embora. No máximo 2 semanas não teremos mais mortes. Esse era o Osmar Terra, um dos conselheiros do Bolsonaro. Agora imagina o Bolsonaro todos os dias falando com vários desses e falando porque quer. Aí o Mandetta falava, quando a gente explicava para o Bolsonaro ele até entendia, mas aí na próxima vez que a gente encontrava com ele, ele já estava completamente diferente. No dia seguinte ele já mudava completamente a postura. Ou ele fingia que entendia, e isso não é o Mandetta falando, aí sou eu. Ou o Bolsonaro fingia que entendia para o Mandetta calar logo a boca e ir embora, ou o Bolsonaro realmente entendia, mas ele está cercado dos assessores que ele escolheu, dos olavistas, esses aí que falam, não, Bolsonaro, que nada, vamos tocar o terror. E, para piorar, o Mandetta ainda fala, tem alguns médicos que vendem tratamento precoce, cloroquina e tudo mais. Aí o médico começa a falar, fazer vídeo que viraliza no WhatsApp dizendo, eu já denunciei isso aqui, viu? E o Mandetta falou, e esses médicos, eles dizem, nenhum paciente meu morreu, toma aqui o remédio. Aí você liga para um deles, quanto é? R$2.000. R$2.000 a consulta contigo pela internet, né? Nem pessoal, você tá com Covid, o médico não vai. É pela internet, R$2.000. Aí imagina que esse cara tem 50 pacientes por dia, são R$100.000 por dia. Você acha que esse cara, esse médico, ele quer que as pessoas saiam às ruas e essas pessoas, elas aglomerem muito e mais gente pegue Covid, mais gente morra e mais gente fique aterrorizada com a Covid e fique querendo uma cura logo para que ele ganhe mais pacientes? Ou você acha que esse médico está preocupado com isolamento social? O que você acha? Pois bem, o Mandetta falou não com essas palavras, mas praticamente com essas palavras. E aí ele fala, o Bolsonaro está rodeado de pessoas assim. Ele se rodeou porque quis de pessoas assim, de médicos que estão lá fazendo charlatanismo. Eles estão fazendo, um negócio que vale milhões para esses médicos que nunca pensaram em ganhar isso. Não é assim, políticos que estão sempre lá com verbas milionárias, é 1 milhão a mais, outro a menos, não faz diferença. Não, são médicos que até então tinham uma vida boa, mas agora estão montados na grana. É isso que está acontecendo no Brasil. E o Mandetta fala de tudo isso, aí ele conta também que o Bolsonaro quis mudar a bula da hidroxicloroquina. Foi ideia do Bolsonaro. É importante ele falar que foi o Bolsonaro. Numa reunião que estava o Mandetta, estava o presidente da Anvisa. O presidente da Anvisa foi convocado, vai falar na quinta-feira, ele vai poder confirmar ou não. Se não confirmar, aí tem a cariação. A CPI pode mandar uma cariação. Vem os dois aqui para ver quem está certo. Se confirmar, ferrou, que aí são 2 confirmando e é crime que o Bolsonaro queria fazer. Ele queria mudar a bula da cloroquina para colocar que a cloroquina era indicada para Covid. Por quê? Porque o Bolsonaro começou a fazer a propaganda da cloroquina como sendo a cura. Ele falava, é uma gripezinha e ainda tem remédio. Imagina, o Mandetta até explica isso, que quando o Bolsonaro falava assim, sem citar o nome do Bolsonaro, esse é o melhor, ele fala tudo isso sem citar o nome, ele não fala Jair Bolsonaro, eu estou explicando aqui de uma maneira bem sucinta o que o Mandetta falava em discursos de 3 minutos. Às vezes eu falo aqui 10 segundos o que o Mandetta enrolou para falar, mas ele falava, isso incentivava a população e estava errado. O que a gente queria, a gente no Ministério, era o contrário do que estava pregando o governo. A gente queria que as pessoas, que os casos fossem todos isolados. Alguém teve Covid, vamos isolar essa pessoa e vamos agora rastrear os casos próximos. Porque era o comecinho da pandemia, o importante era rastrear os casos, mas Mandetta também foi desmascarado pelo pessoal do PT e até pelo Ciro Nogueira. Os bolsonaristas da comissão são muito fracos. O Eduardo Girão, o Jorginho, não sei o quê, não vale a pena falar nome de bolsonarista. Mas o Ciro Nogueira, apesar de estar do lado mais alinhado ao Bolsonaro, por enquanto, ele faz uma crítica, ele faz críticas boas ao Mandetta, mas quem fez boas críticas também foi a oposição ao Bolsonaro, fez críticas boas ao Mandetta. Por exemplo, o Mandetta,
começou a pandemia e o Brasil não restringiu voos da China, não restringiu voos de ninguém. E eu lembro na época, porque eu conheço muita gente que mora fora do Brasil e que viaja, que eu morei fora do Brasil há muito tempo, eu lembro na época que o Mandetta ainda era ministro. O que acontecia? As pessoas que chegavam no aeroporto de São Paulo, ou para fazer escala, que é o aeroporto mais movimentado da América do Sul, ou para fazer escala, ou para desembarcar em São Paulo, essas pessoas têm que passar sempre, você vem de fora do Brasil, você passa na imigração para dar o seu passaporte. É uma fila que às vezes demora uns 15 minutos, se tiver um dia ruim, demora 1 hora, vai. Mas às vezes é 1 minuto. Eu passei lá muitas vezes, demorou 1 minuto. O Mandetta era ministro, aí ele teve a excelente ideia de, não, vamos medir a temperatura de todo mundo com aquela maquininha que não serve pra porcaria nenhuma. Todo lugar que tá... Muito lugar que adora aglomerar fala, não, a gente tá aglomerando, mas a gente mede a temperatura com uma maquininha que só 13% dos casos de Covid tem febre. Quem diz não sou eu, é o OMS. 13 ou 23, enfim, é um número muito pequeno. Tá, aí eles começaram a medir a temperatura. Essa fila que poderia durar 5 minutos, poderia durar 15 no aeroporto, durava 3 horas de pessoas aglomeradas vindo do Brasil. Quem chegava no Brasil entre março e abril, Mandetta era ministro. Quem chegava ao Brasil e não pegou Covid no avião ou não tinha Covid, pegava no aeroporto, que era impossível ficar num local fechado. E aí no Galeão, no Rio de Janeiro, a mesma coisa, em Recife, todos os aeroportos, a mesma coisa. Filas enormes, aglomeração, não dava nem para respirar direito dentro do aeroporto. É isso, Mandetta ministro. E isso foi desmascarado, aí ele falou que não, mas não estavam restringindo o voo, só que ele usa exemplos de janeiro e de fevereiro, quando ainda não tinha sido declarada a pandemia e os casos estavam todos na China. Foi só em março que a Itália colapsou. E para você ver como é a Covid. Em janeiro, fevereiro, eram pouquíssimos casos na Europa. Do nível de pouquíssimos casos para o colapso total, que a Itália começou a usar o exército para levar os caixões, lembra daquela cena, em comboios? Foi 1 mês, no máximo. E aí eu mandei todos os exemplos, não, mas ninguém estava restringindo o voo. Teve até uma feira de calçados que ia ter, que o pessoal não sabia se ia ter. Eu uso uns exemplos que nada a ver. O que aconteceu foi que já tinha sido decretada a pandemia e o Brasil foi o último país, um dos últimos países do mundo, pelo menos contando Europa, Estados Unidos, Rússia, Austrália, América Latina, o Brasil foi o último a começar a restringir voos de outros países. Não restringia entre todo mundo e já chega no Brasil com uma Covid de boas-vindas. Esse era o Mandetta. Ainda falaram sobre uns bolsonaristas ainda falaram sobre o fato do Mandetta ter uns contratos esquisitos, só que o Mandetta era ministro do Bolsonaro. É engraçado ver bolsonarista falar de crime de corrupção no próprio governo Bolsonaro só para acusar o Mandetta. Mas assim, bolsonarista, não sei se é o jeito que eles falam nada com nada, mas a CPI não ligou muito para isso. O importante é o seguinte, o que o Mandetta fala embasa o crime de genocídio contra o Bolsonaro. Esse é o problema do Bolsonaro, que ele estava com medo. Só que ele esperava que o Mandetta fosse falar isso alardeando tudo mais, para ele poder usar o contra-ataque, falar, o Mandetta tá contra mim por isso. Mas o Mandetta falou isso bem calmamente, como eu mostrei aqui no vídeo. Tá ruim a coisa pro Bolsonaro. Sobre o Pazuello, deixei pro finalzinho. O Pazuello meteu o atestado, o presidente da CPI engoliu. É isso. Deveriam pedir um exame pro Pazuello. Faz aí o exame, tem um exame que detecta se você pegou Covid no dia anterior. Se ele está em isolamento desde hoje, amanhã de manhã vai pro Congresso, faz o exame lá, deu negativo, pronto, tá negativo. Faz 3 exames, enfia o cotonete lá no olho do Pazuello 3 vezes, já que ele quer meter o atestado, até sangrar. Aí pronto, 3 negativos, Pazuello. A chance de você não ter Covid é 99,99998. Tá bom? Faz uns 10 então, já que se ele não quiser. Pronto. É isso, aí vai lá depois, fica isolado por 3, 4 dias, aí depois na quinta, inverte quem é depois na quinta, que o Pazuello está fugindo, é isso que está acontecendo, mas o presidente da CPI, com uma paciência muito grande, falou, se ele vai ficar 14 dias em isolamento, eu acredito que não vai ficar 14, porque ele pode se testar no dia 7, por exemplo, mas se ele vai ficar 14 dias em isolamento, tá, ele pode vir daqui 14 dias, não tem problema algum, a CPI vai estar pegando fogo mais, que eles vão convocar nesses 14 dias, ministro da Justiça, Weingarten, a CPI ia contar uma história de um jeito, que era o jeito que começou pelo Mandetta, foi pro Tait, Pazuello, tudo mais, e vai piorando pro Bolsonaro. O que vai acontecer que o Pazuello fez é o seguinte, vai embolar tudo, e se os outros começarem a tentar meter atestado, aí vão começar a falar, então vai fazer teste, e aí vai ferrar para todo mundo. Então a estratégia do Pazuello de fugir não vai adiantar e vai sair pela culatra. Para piorar, todo mundo percebeu a estratégia. Você acha que o Renan Calheiros está rindo? Você acha que o Omar Aziz estava bravo? O Otto Alencar? Tá todo mundo bravo com a estratégia do Pazuello. E até para os bolsonaristas pega mal, covarde.
Tava andando sem máscara no shopping outro dia e agora não, mas agora eu tô com suspeita de Covid. Olha, é um covarde de marca maior, assassino, geralmente criminoso é covarde. Ó, aqui Itabuna, Bahia. Assista os vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca isso de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Assista aos vídeos do canal Plantão Brasil no YouTube. Tá aqui um trecho lá de Itabuna, foi bem legal hoje de manhã lá em Itabuna. Então, estamos fechando várias cidades para essa semana de novo. Semana passada, eu até cheguei a perder a conta porque teve carro que ia rodar no sábado e no domingo e acabou rodando, tá rodando hoje, só lá na Paraíba. Eu até perdi a conta porque foram 12 cidades só no Rio Grande do Norte, mas foram 16 cidades na semana passada. Essa semana, ó, com as 5 da Paraíba, com essas todas, já tem umas 8 ou 9 que estão já 100% fechadas. Até esqueci que tem em Fortaleza também que tá fechado. Ó, tem muita cidade, a gente tá indo pra cima do Bolsonaro. Eu vou postando todos os vídeos aqui. Eu ia postar o de Porto Alegre, mostrar aqui o de Porto Alegre, mas se o vídeo tiver mais de 17 minutos, ninguém clica. Então eu mostro no próximo, combinado? Quem quiser ajudar as ações já sabe, seja membro. No primeiro comentário tem Pix, PicPay e se inscreve no canal. Falou!